foi interessante que ela surgiu de uma você vê que o Espírito Santo, quando eu aprendi lá atrás com uma pessoa, né, um irmão, pastor, né, na época do meu início de jornada, ele me ensinou o seguinte, né, assim, e a princípio ele estava trazendo uma palavra e ele deu um toque e é interessante, você tem que ficar atento, né. Ele falou assim: "Cara, toda vez que o Espírito Santo me traz algo, ele fala algo comigo, eu vou lá e já anoto. Porque às vezes é uma oportunidade daquilo que ele quer, primeiro se comunicar com ele e depois com a igreja. Isso é muito pertinente, é muito oportuno isso, né? E tem vezes que eu acabo vendo, eu não anoto, esqueço, mas tem vezes que eu falo, opa, hoje, né, facilita que antigamente era papel, caneta, né? Agora não, celular já vou lá e, né, já coloco e é só uma ponta do iceberg, porque dali o Espírito Santo vai desenvolvendo no seu coração o que ele quer comunicar a você. Aí você vai atrás, vai lendo a palavra, vai buscando. Isso aqui foi uma coisa interessante que eu estava conversando algo, até vou até aqui vai ter um momento, um paralelo com a palavra, mas tem tudo a ver, né. Se eu for realmente dar o título a essa palavra, foi de algo que eu estava conversando com o Gledson, né. Eh, Nós estávamos falando de planta. E eu dando uma dica de algo que eu aprendi que ajudou bastante as plantas que eu cuido, especificamente uma que eu vou falar ao final. E crescimento, floração e frutificação. É interessante que surgiu no Google Ads, pactou só com esse título do fertilizante, né. E daquilo que ele deu aquele flora flor perdoe, crescimento, floração e frutificação. E os olhos do Gledson brilhou, eu falei assim: "Nossa, parece que eu li eu falei algum versículo, né", mas dentro do processo é o que Deus deseja de nós. Ali despertou, quando ele fez aquilo reagiu no meu coração, eu falei assim: "Ó, isso aí dá uma palavra, né". E o Espírito Santo foi incomodando, foi ali, aí quando você está dia após dia aquilo e o Senhor trazendo algumas coisas ao meu coração, para desenvolver o que ele queria falar primeiro comigo e depois transmitir à igreja, né. E eu queria aqui, né, que a vontade do Senhor qual que é? Primeiramente, Jesus diz lá em João 15:16, que não foi nós que escolhemos ele, e sim ele que nos escolheu para que nós dessemos frutos, e não só desse, ó o detalhe importante, mas que eles permaneçam, seja algo contínuo, seja um estilo de seja algo contínuo, né. Mas dentro desse processo, né, para produzir, eh, os frutos, né, ou permanecer produzindo, tem todo um cuidado, toda uma manutenção, e você também no caso aqui eu vou citar as plantas, não sou agrônomo, né, mas eu busquei um pouco aqui, e tem um paralelo, semelhança com nossas vidas, daquilo que nós devemos também fazer para produzir, continuar produzindo, gerando frutos, virtudes de Cristo, né. Então, muitas vezes o processo, né, na vida de uma planta requer cuidados. Aqui quem principalmente as mulheres tiveram oportunidade na última reunião, foi falado sobre semente, né, e todos sabem, já ouviram, né, leram sobre a parábola do semeador. Ali é uma parábola que aponta para os tipos de corações, né. Tem aquele que a semente caiu à beira do caminho, aquele que não deu valor à palavra. Ele recebeu: "Ah, tá bom", de forma superficial. E Satanás, antes que ele mude de ideia, falou: "Daqui, já que ele não recebeu, tira aqui", para ele nem lembrar dessa semente. Ele vem e arrebata, e tira Satanás. Aí vem o segundo, né, aí lança a semente, cai sobre a rocha. E é uma alegria tremenda, começa a germinar, mas só que
não tem o solo para onde as raízes penetrarem, fincarem para absorver a água do solo, né? Então, como ela está em cima da rocha, vem logo o sol, né? Vem a luz do sol e queima a planta. Então foi algo, sabe, de verão, um amor de verão. Terceiro coração são os espinhos. Aquela semente foi lançada no meio de uma confusão, de uma vida bagunçada, uma vida talvez desordenada. Então, tem tantas coisas que concorrem com a palavra. Tem tantas outras coisas que a pessoa endeusa mais que a própria semente, a própria palavra, o próprio Senhor. Então, é sufocada, porque outras coisas ocupam o lugar único de alguém que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É como você, sabe aquelas gavetas de bagunça? Você recebeu algo muito precioso. Aí me fala: "Ah, não, eu vou pôr aqui, é legal, vou guardar, porque aqui nessa gaveta de bagunça tem muita coisa que eu gosto, coisas que eu vão ser úteis, né". Mas você deixa ali na gaveta, aí recebe outras coisas, mais coisas, quando vai ver ela está lá esquecida, lá no as outras coisas tomaram um vulto, né, uma proporção que sufocaram aquela semente. E por fim, o solo, bom solo. A semente caiu no solo bom e ela germinou, começou a crescer, né. Ali já fala do processo final que nós vamos tratar, né, produziu a 30, 60, 100, né. Isso que é o bom coração, né, um coração apto, né, preparado ali, sedento, faminto, desejoso pelo pão, desejoso pela água da vida, né. A pessoa tem um anseio, então ela recebe, né, aquele solo que está faminto, eu quero, né. Então, é essa forma que Deus espera dos nossos corações. Mas você recebe e não para por aí. Porque às vezes dentro desse processo, até de preparar o solo, você tem que tirar do coração muitas coisas que concorrem às vezes com a palavra, né. São pedras, né, pedregulhos, coisas que estão ali no meio, que o que rouba o espaço necessário ali no solo, que vão dificultar o crescimento e o enraizamento da planta. Então as pedras muitas vezes são amarguras, frustrações, decepções, falta de perdão, sabe, mágoas, sabe, tantos tipos de decepções, dor, são coisas que tá ali e muitas vezes é difícil sim, dói remover. O processo de remoção às vezes, é um processo dolorido nas nossas vidas. Você remover essas coisas do coração, sei que não é fácil, mas é necessário para que o coração esteja sadio, para que essa semente, essa boa semente, ela frutifique, ela cresça, floresça e frutifique, né. Então isso é necessário. Outras coisas são as preocupações do mundo, são outras coisas que roubam o nosso vigor, né, as ervas daninhas, as pragas, você tem que remover também do coração, sabe. São enganos, sofismas que você alimentou durante anos, coisas que paralisam, impedem o crescimento e sugam a vida que há em você. São coisas que disputam com a boa semente. Coisas que tiram a sua vida, tiram a sua vitalidade. Às vezes, até o fato de você se ocupar com muitas coisas e começa a andar de uma forma pesada, sabe. E o fardo do Senhor é leve, ele não é pesado. Mas é porque você tem outras coisas, outras ocupações que às vezes, te sugam mais, né, do que aquilo que é necessário, que a planta precisa da sua saúde, né. A palavra, ela vai ter o seu efeito de acordo com a sua saúde, né. Você estando sadio, alinhado, andando em obediência, em temor, em santidade, isso vai ser tremendo, poderoso para o crescimento, para o avanço e desenvolvimento dessa semente, dessa planta, né. E aqui eu peguei um aspecto desse para tratar, para trabalhar o nosso coração, propriamente assim como se faz na terra, para que a planta ela se fortaleça, para que a planta crie resistência,
contra o dia mau, resistência contra os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos de resistência, né? Nós precisamos nos apossar da armadura de Deus. Isso é por meio da palavra, da verdade que existe em nós. Daquilo que vem, a gente rebate, porque aquilo é nítido, é real nas nossas vidas, né? E aqui eu vou pegar algumas definições para que serve o fertilizante, que é o químico, e o natural, que é o adubo. Tem a mesma finalidade. Um é natural e o outro é o químico, né? Mas tem a mesma finalidade. Então, adubo fertilizante, qual a importância dele para uma planta? Fortalecer e dar resistência, né? Fortalece, protege, aumenta a fertilidade e produtividade do solo, do nosso coração. Recupera a planta. Já viu aquela pessoa está capengando, caída ali no mundo? Ele recupera, restaura. Fertilizante, o adubo faz isso. Ele recupera a planta, ele restaura, ele renova a planta. Aquela que estava sequinha, então, nossa, está tão murchinha a plantinha, né? Está ali quase, fala, vai morrer. É a primeira coisa. Mas aí quando você, então, não, não, espera aí, eu vou dar um jeito. Eu vou investir nela. Eu vou investir. E ela traz, e o fertilizante, o adubo, vai trazendo renovo, vai recuperando, restaurando. Protege contra as pragas e doenças, né? Lembre-se, constantemente, temos que lidar com ataques espirituais, né? As hostes malignas das trevas não cessam de tentar contra as nossas vidas. Lembre-se, não perca tempo onde não é para agir, né? Não fique procurando problema onde não tem, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra as hostes malignas das trevas. Então, às vezes, o foco está errado. Você fica, criando casa com pessoas, mas não é isso. Vai muito além, talvez. É o que está por trás, ou quem está por trás disso. Essa é a questão. Então, o fertilizante é importante para proteger contra doenças e pragas. Compensa a perda de nutrientes do solo. Quantos de nós, de alguma forma, fomos roubados? Não só literalmente enganados, furto, roubo propriamente de espécie de bens, mas do nosso próprio tempo, da nossa própria vida, né, sugados, né? Então ele compensa, ele restitui, né? O fertilizante ele aprimora, ele traz um aprimoramento e no alimento. Então não é qualquer comida que você está dando, é a comida. Uma palavra é o alimento para nós. Não é qualquer alimento, a palavra é o alimento, é o pão da vida, né? Então é esse alimento. Promove uma maior produtividade e qualidade. Se lembra? Maior produtividade e qualidade. Produtividade, constância. O fruto permanece. Qualidade, semelhantes a Jesus. Frutos bons. Frutos que enchem os olhos. Frutos que você dá água na boca. Você fala, nossa, isso aí, uau, é suculento. Né? Que fruto, né, meu? Não é qualquer fruto. Amém? Não é qualquer fruto, é o fruto. Né? Aquele que é o caminho, é a verdade, é a vida. Não é plural. Entendeu? É ele. Então é o fruto. Amém? E lembra que falaram para mim, bendito o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus. E por fim, o fertilizante ajuda as plantas a aproveitar melhor a água e a energia solar. A água da vida, né? Aquele que beber jamais terá sede. A luz, né? Aproveitar a luz, a verdade. Hein? Você não anda mais em trevas. A palavra nos ajuda a isso. Amém? E é importante a gente ter essa consciência. Mas como eu disse da planta, a primeira coisa é a gente olhar para o nosso coração. Como eu falei que às vezes no processo de trabalhar o solo, você tem que tirar pedras, ervas daninhas, tudo aquilo que está roubando os nutrientes, roubando o espaço. E
é da planta, é necessário para o crescimento e desenvolvimento da planta. E no Salmo 139, 23 e 24, diz assim, vou ler aqui, talvez Davi. Tá certo aí, Davi? Não, mas nem se preocupa com isso não, que depois os próximos vai ter os versículos chaves aí. Diz assim, ó, Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que é a minha versão aí. Qual é a versão? Olha aí, ó. Amém? Então, o primeiro foco é a gente olhar para o nosso coração. Talvez você não tenha visto ou percebido mudança, não, não vê crescimento, ou até receber algum engano, falar, isso aí não é comigo, acho que eu não vou conseguir, sabe? São tantas coisas. Tem um monte de mentiras, vem um monte de situações que talvez tentam te diminuir, tentam te sufocar, né, impedindo esse desenvolvimento a qual Deus requer de nós, né? Você viu que Jesus falou, como eu disse lá em João 15, é para que nós demos frutos. É isso. Não tem como andar ou viver em Cristo Jesus sem produzir fruto. Ele disse. Não tem eu vou pensar. Não tem talvez, quem sabe. Sei que cada um tem o seu tempo, depende das estações, são um monte de circunstâncias, mas só que não devemos desistir. Devemos perseverar e produzir frutos, frutos bons, frutos de justiça, sabe? Frutos com as virtudes do Senhor. Amém? Então isso é uma responsabilidade nossa. Então você viu, eu lembrei, falei aqui sobre a semente. A semente no início, tá, caiu no bom solo, mas tem todo um processo depois. Tem um cuidado, ela requer água, não requer? Você larga a semente lá, eu largo? Não, requer um cuidado. Principalmente eu vou dizer no aspecto de um vaso, né? O vaso está ali, realmente, num lugar protegido ali, é você constantemente tem que estar atento e não esquecer de irrigar ela, tal, pôr os nutrientes que ela precisa para o crescimento, desenvolvimento. Se ela está ao tempo, sim, você confia nas chuvas, devemos confiar, porque o Senhor é o Deus que abre as comportas do céu. É Ele que derrama as chuvas serôdias, né? Mas tem um tempo aqui, esse tempo aqui está carecendo de chuva. Aí nós temos a responsabilidade da irrigar. Tem a irrigação natural, mas tem a nossa, né, responsabilidade de fazer isso. Então tem todo um processo, não é só, caiu a semente, deixa aí, daqui a 10 anos eu vou ver o que deu, né? Sabe? É lógico, quem dá o crescimento é o Senhor, mas tem a nossa responsabilidade. A planta é uma forma mais passiva. Ela 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 tem vida? Tem, mas não é um organismo, ela não se move, ela não sai e vai lá no poço para beber água e volta para o lugar, não. Ela depende totalmente. Mesmo nós sendo mais ativos, depende de uma cooperação nossa, porque Deus sempre faz a parte dele. Nós temos a responsabilidade também de buscar, né, isso é importante, né. Então, a gente tem que saber que nós dependemos do Senhor. E é Ele que vai dar o crescimento, sim, mas nós devemos buscar os meios para que a gente se desenvolva. E Ele colocou tudo à nossa disposição. Muitas vezes, nós vemos as pessoas que às vezes igualzinho a rocha, né? Você fala de Jesus, ela se alegra, fala assim, nossa, eu estava precisando ouvir isso e tal. Demora um tempinho, sumiu, não veio, você não viu mais na reunião, desapareceu. Talvez talvez é um processo, né, talvez aquela alegria não só secou, porque talvez outras coisas sufocaram, veio espinho também. Às vezes a pessoa passou por um processo todo, só não chegou ainda no solo fértil, porque não foi trabalhada, ou não permitiu, é verdade? E eu queria ler aqui até compartilhei essa semana lá na célula, justamente a nossa responsabilidade, né. Então lá em Romanos 12, 1 e 2, né, vamos abrir quem está com a sua Bíblia aí.
seu tablet, seu celular, Romanos 12, 1 e 2. Aqui mostra claramente uma orientação, processo de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, é uma responsabilidade nossa. Porque essa palavra eu vejo como uma exortação, uma orientação. Também uma palavra que eu creio vai trazer clareza e entendimento. E para você que já tem esse entendimento, o Senhor vai te animar e o Senhor vai te fortalecer, encorajar para que continue nesse processo que já é real na sua vida. Entendeu? Então, vai se encaixar, espero que se encaixe, assim como espero a cada dia na minha vida, que seja assim com a sua vida. Amém? Então, Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, Paulo falando aos Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendeu? Então, nós, a partir do momento que Jesus chega às nossas vidas, nós temos uma responsabilidade. Aqui está toda uma direção. Nós não somos donos de nós mesmos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos um Senhor, nosso dono, nosso amo, né? E é Ele que nós devemos seguir. Aqui Paulo já começa assim, né? E por fim fala justamente os cuidados que devemos ter, de não nos conformar, nos moldarmos a esse mundo, para que não sejamos sufocados, para que não sejamos roubados daquela vida que acabamos de receber. E nesse processo ele fala, não se molda. Então devemos se moldar. Quem que vai nos moldar? Quem? É a palavra. É a palavra, são os irmãos no meio da igreja, os relacionamentos que temos, os nossos mentores, as coberturas que temos sobre nossas vidas. É isso que vai nos moldar. É isso que vai tratar também com o nosso coração rebelde, né? Meio arisco. Não vamos entender, compreender, vamos ficar com raiva, sabia? Né? Às vezes fica com raiva do irmão, né? Isso é normal. Bem-vindo, seja bem-vindo. Amém? Mas só se você realmente tem a convicção daquilo que você quer. Se você crê que a palavra é aquela pérola de grande valor, é aquele tesouro de valor imensurável que um agricultor encontrou quando estava andando pelo campo, se você realmente dá valor à palavra, você vai permitir que ela trabalhe no seu coração, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e venha a refazer a rota. Você estava indo numa rota de colisão, ele evita essa rota de colisão. A palavra faz isso. Você estava indo quebrar a cara, agindo por você. Mas o Espírito Santo, ele refaz essa rota, faz a gente voltar à sensatez. Isso é a palavra. Amém? Essa é a palavra. Ela proporciona isso. E é de graça, viu? Daí é para todos nós. Então, Paulo deu uma orientação. Mas quando nós não seguimos, você lembra que eu falei aquele que chegou e não permaneceu? Aí lá foi até uma dica, né? Uma última palavra do Marquinho. Eu falei das pedras, esqueci de um detalhe, uma das pedras mais difíceis de arrancar do solo, do nosso coração. Orgulho. Né? E eu lembrei desse versículo aqui, que só veio acrescentar o Marquinho na última vez que trouxe aqui a palavras. 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 a 22. Olha só, isso aqui tem que bater firme, tem que sentir o impacto nisso aqui, que é uma palavra dura, assim, no aspecto de um alerta, né? Olha só. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar, se levar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Amém? Pois melhor que fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás,
apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com ele aconteceu o que diz certo adágio, ou verdadeiro, né? O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ai, permaneça com o Senhor. Isso é o que acontece às pessoas, aquela da beira do caminho, né? Aqueles que não dão o devido valor. É isso aí, sabe? Então, o segundo estágio é pior que o primeiro. Sua vida era ruim sem Jesus, aí você conhece ele, depois não abandona ele, quem é abandonado somos nós mesmos, né? O estágio é cruel. Então fica esse alerta para nós, né? Então, depois de você conhecer, ou pelo menos, talvez eu digo que uma pessoa que chega nesse ponto é que não conheceu realmente, né? Talvez por N motivos. A concorrência lá fora, talvez por um monte de questão não entendeu o processo do corpo na vida dela, né? Não buscou estar, se vincular, ou não se sentiu pertencente, por várias questões, orgulho, medos, insegurança, sabe? Então ela desiste. Aí os demônios. Lá em Lucas também fala, de outra forma, é até uma concordância com essa palavra. Diz assim que aquele demônio, o demônio que saiu lá e viu a casa toda arrumadinha, Jesus entrou, perdoa, Senhor. Ele recebeu Jesus como Senhor, pediu perdão dos pecados, Jesus perdoou, limpou. Aquelas tranqueiras que tá na casa saiu fora, entre aspas, né? Aí o demônio, pô, meu, tô sem lugar, deixa eu dar uma pairada no ar, ver se eu acho um canto para mim repousar. Aí ele falou: olha, aquele lugar que eu saí, aquela casa lá tá limpinha, meu, arrumadinha, mas nada preencheu ela. Pô, onde ele vê Cristo, o demônio foge, meu. Mas na casa que ele vê vazia, sem Jesus, ele fala: ah, espera aí, eu vou fazer uma festinha. Ah, se você se incomodava com aquela música funk domingo de manhã, ele vai trazendo pancadão. É pior, meu. Negócio é para arrebentar mesmo, é o negócio das trevas, né, meu, ele vem mesmo para arrebentar. E diz que, novamente concordância, que o segundo estágio é pior do que o primeiro, porque além dele, ele leva outros 7 parças, né, 7 malignos, para arrebentar, falou assim: "Agora eu vou matar de vez essa pessoa, eu não vou dar mais espaço para conhecer Jesus". Satanás, o intento desse é aí, é matar, roubar e destruir, é arrebentar mesmo com a vida da pessoa. Então não podemos brincar com ele. Nós não podemos brincar com a palavra, ela é preciosa. Nós devemos dar o devido valor. Não negociar aquilo que aprendemos, ouvimos ou lemos. Amém? Então isso é importante. Diante disso, agora vamos para a parte boa, que requer sacrifício. Esforça-te. A porta estreita, né? Então vamos falar sobre o crescimento. Amém? E eu queria, antes de falar sobre propriamente crescimento, algumas coisas que prejudicam o nosso crescimento. E a gente deve ficar atento. Mover uma planta de um lugar para o outro, ou replantar de um lugar para o outro, sabia que isso tira a força da planta? Você fica tirando a cada hora tal, você tira, replanta, ela vai perdendo a força. Às vezes ela já criou um ambiente. É como os peixes do Marquinho. Ele já tem um ambiente ali no aquário, ali na. Você tira e põe de qualquer jeito em outro, sem aquela biologia, eles vão sentir, provavelmente se enfraquecer e talvez, infelizmente, morrer. Se não corrigir, fizer a correção logo. O solo não é diferente. Então, muitas vezes é isso, né? Outra vez, eu lembro um exemplo que o Gladys deu sobre entender também o processo de uma planta. Tem planta que requer mais luz, né? Propriamente, diretamente o sol. Outras não, que é a claridade, não o sol, não o raio solar, mas é que a famosa a sombra, né? Mas é lógico, com claridade, né? Então, às vezes, tem planta que sente, ela não está no lugar adequado. Então, ela tem que ser
reposicionada muitas vezes sim, mas tem que tomar muito cuidado. O cuidado mais crítico é a questão de replantar, mas tem um outro cuidado que é você, entender a planta e posicioná-la no lugar correto. E muitas vezes também nós não nos sentimos, pertencentes ou posicionados, porque nós mesmos às vezes não decidimos, não nos posicionamos, não nos mostramos ou não pedimos às vezes conselhos, para entender e compreender, primeiramente orando a Deus e buscando dos irmãos, aqueles que cobrem você, falando do seu coração, né, para saber, entender melhor e poder ajudar, para te adequar e proporcionar um ambiente sadio, um ambiente que vem cooperar com a sua vida, para o crescimento e desenvolvimento dentro do corpo. Amém? Efésios 4, 11 e 16. Nós vamos ler? É justamente para a gente entender o papel da igreja para nós, né, que é importante. E isso é importante a gente entender, porque a palavra e a igreja, elas trabalham juntas, né? Juntas. A palavra primeiro e a igreja é esse complemento físico, né? Pessoas, hein, que vai cooperar com a sua vida, com a sua edificação, para moldar o seu caráter, entendeu? Isso é importante entender. Não adianta falar, não, eu conheço toda a Bíblia. Ah, no relacionamento é difícil. Irmão, ó, dá muito trabalho. Ah, não aguento. Não, não existe isso. As duas coisas, elas trabalham em conjunto, em paralelo. Amém? Então, nós vamos ler Efésios 4, versículo 11 ao 16. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, guarda essa palavra aí, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não viva inutilmente dentro da igreja, seja útil, amém? Mas depende de todo esse processo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, nós, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, individualmente para o todo, né? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É amor, tá? Não é num chicote, não. Amém? Amor. Seja firme, mas de forma amorosa. Amém? Então, há uma razão para nós sermos parte do corpo. E essa razão é justamente conhecermos a nossa família em Cristo, termos relacionamento com ela e sermos aperfeiçoados. Amém? Cada irmão tem uma sua parcela, mesmo aquele que você cobre, como aquele que te cobre. Você vai receber de todos os lados. Não seja também a ponto cético de acreditar que aqueles irmãos mais novos na fé não têm algo para te passar. Tem sim, porque quem se comunica com eles é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está acima, o maior dos espíritos, amém? Então ele vai falar, ele fala até com os nossos filhos, para nos corrigir às vezes, quando o filho... Eu lembro uma vez que no começo bem no comecinho da caminhada, eu tive uma situação que lá, né, acho que é só eu, né? Ninguém nunca discutiu com a esposa, brigou, não, é só eu. Lá no começo, aí, emburrado, é manha. Aí eu fui dormir no sofá. Eu fui, né? Não faça isso não, viu? Meu, o Gustavo era pequenininho, acho que ele tinha uns 5 anos, me lembro. Ele chegou e falou assim, ô pai, o que você está fazendo aí? Vai lá dormir na cama, a mãe está sozinha. Ele não precisa falar mais nada, cara. Mano, aquilo
Cara, ali foi Deus, sabe, ali eu entendi, falei na hora, assim, engoli meu orgulho, né, brabão, né, bruto. Engoli assim, falei: "Mano, eu tenho que ir". Eu entendi Deus. Aí eu fui lá, tudo bem, ficou lá virado, emburrado ali, mas eu falei assim: "Mas vamos lá, depois se acerta, né, meu", né, depois se acerta. Aí se acertou, né, e glória a Deus por isso. Amém? Então, se lembra do, fortalecer e crescer, né, o processo de fortalecimento no crescimento e também proteção, a gente tem isso no corpo, amém? E se lembra do adubo fertilizante? O corpo proporciona isso, proteção, cuidado, carinho, amor, né. Se você quando trata de uma planta, você não busca fazer isso? Marquinho tem que falar de peixe, me desculpe, Marquinho é peixe. Então, você não faz com carinho, você não procura entender, né, se preocupa, você investe, né. Você gasta a sua vida, né, por ele, né. Você gasta a sua vida, você dedica, porque você tem prazer naquilo, aquilo te dá prazer. E a gente tem que ter esse prazer em meio à igreja. Eu sei que às vezes não é fácil circunstância, mas a gente tem que superar isso. Porque aquilo que Deus é, que o Espírito Santo é muito maior do que essas coisas. Talvez não é na hora, mas você tem que se sujeitar. E é justamente isso, tem umas orientações até que a gente aprende aqui, né, o nosso entendimento, né, muitos não ouviram, aqueles que ainda não ouviram falar sobre os 5 passos do crescimento, você tem a oportunidade de procurar. Você que está chegando agora, talvez já comentaram, tem até um resumo que eu até fiz uma época para entregar para os membros da célula. Pode pedir, que é uma coisa muito muito legal que está ligada a isso, 5 passos para o crescimento, que é justamente o processo que nós devemos viver em meio ao corpo para que a gente cresça sadio. É humilhar-se, submeter-se, vincular-se, alimentar-se bem e exercitar-se na prática. É interessante aqui, a humilhação. A gente primeiramente tem que reconhecer, nós somos totalmente dependentes do Senhor. A gente reconhecer as nossas misérias. Se você não reconhecer a sua natureza que pecaminosa, que, pô, meu, eu é difícil, meu. Eu sou difícil. E se humilhar, reconhecer isso perante ao Senhor, pô, um coração contrito, nossa, Deus, ele vem correndo, meu. Ele vem a milhão. Agora um coração orgulhoso, mano, Deus faz assim, ó. Ele vira o rosto. Só acontecendo, não estou falando que na Bíblia. Ele faz assim, eu, né? Seria mais ou menos, aparta de mim, né, meu? Mas um coração contrito reconhecendo as suas misérias, eu dependo de ti, Senhor. Sabe? Ele vem correndo, né? Submeter-se é outra coisa que dá urticária nas pessoas. Ah, esse negócio de sujeição. Meu, devemos nos sujeitar uns aos outros, considerar uns aos outros, até aquele pequenino que vem te corrigir. Receba, se sujeita à palavra, sujeita ao Senhor. É um instrumento. Não seja como aqueles incrédulos da terra de Jesus. Ah, quem é Jesus? Ah, é aquele. Ah, é o filho de José, é o carpinteiro. Não trata como comum, seu irmão, como fizeram. Perderam a bênção de Jesus e falou assim: o profeta não tem honra na sua própria terra, ele não pode operar, não pôde operar muitas coisas. Você pode ver, dentro dali, de todo o ministério de Jesus, o lugar que ele menos operou milagre foi onde trataram ele como comum. Trataram ele como comum. Não viram ele como Deus, o enviado, o filho de Deus. Não seja, não tem esse espírito. Não, é o filho. Ah, eu conheço, é o Cleito. É, desde pequeno, aquele cara lá. Não, meu. É quem a pessoa é hoje, transformada. Você vê Cristo nela, então dê valor, ouça, seja diligente, atente para o que o Espírito Santo está falando através do seu irmão. Vincular-se. Cara, juntas e medulas, se lembra que nós tem que vincular. Porque o corpo, todos os membros precisam um do outro, não pode estar separado. Sabe? Um corpo, um membro fora do corpo, ele vai perder o fluir da vida, né? Então ele vai perder a irrigação do sangue, ele vai morrer, vai apodrecer. Assim como a brasa fora do braseiro, também a ovelha longe do rebanho fica mais suscetível, mais fácil do lobo atacar. Porque ele pode ver, eles vão atacar aquelas mais doente, mais desgarrada, né? Outro processo que a igreja é a oportunidade de você ser sarada, curada, para não ficar muito frágil, né? Muito disponível aos ataques, às mentiras, exposta a isso ao inimigo.
né? Para que você não seja uma presa deste mundo, amém? Alimentar-se bem, palavra, nutrientes, se lembra? Para fortalecer, para crescer, para deixar você bombadinho, ou fortinho, né? Então, é o alimento, a palavra, é o nosso pão. E exercitar-se na prática. Não é só conhecimento, não é só cabeção, cheio de conhecimento, mas não é transformado de forma prática. Às vezes você não precisa ficar, não que você não deva, ficar preocupado em citar para a pessoa, você vai se reunir com o irmão, você fica, ó, lá no capítulo tal, diz, ó, lá na... Tá, amém. Mas às vezes só a sua conversa já vai transmitir aquele versículo. Sabia? No seu papo que você tem, né, não que não deva, volta falando, estou falando, não que você não deva citar os versículos, ele citar a palavra, mas às vezes da forma de você proceder, você já é a palavra encarnada ali. Você já é a palavra que está se mostrando para a pessoa. Tanto é que quando a pessoa começa a ter entendimento, ela vai falar assim: pô, meu irmão, ó, minha irmã, eu lembrei do que você falou, e eu lembrei lá na palavra diz isso. Você entendeu? Às vezes você nem falou sobre especificamente o livro local, mas só que a pessoa vai linkar, falou: poxa, cara, aquele dia que você falou, e a palavra fala disso. Olha só que poderoso, porque vai testificar e vai renovar a fé, trazer um ânimo novo e a pessoa vai se sentir fortalecida. Amém? Falei sobre crescimento, não é? Floração. Flor é bonita, né? Não é isso? É, flor. Não é legal você ver admirar uma flor, né? Aqui nesse aspecto, nós falamos do primeiro estágio, processo de crescimento, a necessidade, e a pessoa entendeu, está crescendo, se fortalecendo. Mas para por aí? Não, ela tem que continuar. Para quê? Para que ela gere casca, armadura, para que ela não seja presa fácil. Ela vai criando bagagem. Esse crescimento, a planta, você pode ver, a planta, quando ela começa a desenvolver, o tronco, falando de uma árvore frutífera, o tronco ele vai engrossando, a casca fica mais grossa, né? Não é aquela pelinha fina. Você pode ver que ela vai se fortalecendo, ela já tem mais resistência contra as situações ao seu redor, né? Contra o ambiente, contra, às vezes, as carências, às vezes, as deficiências, mas ela fica mais suscetível, mais forte às intempéries, né? Então, ela tem uma resistência mais aprimorada. E não para por aí. Não é simplesmente por crescer, né? Por quê? Porque ela tem um foco, um objetivo, ela tem um propósito. Jesus disse o quê? Eu escolhi a vós para que vades e deis a árvore bonitinha, cheia de flor, que copa linda, frutífera. Não, você planta uma árvore frutífera para quê? É para o fruto. O seu foco é o fruto. É o fruto. Você mal planta, já está pensando, ai, aqueles frutos, gostoso. Nem vai demorar, depende, cada planta tem seu tempo, né? De desenvolvimento e tal, mas você faz isso pelo fruto. Então ela tem um propósito. Por que, que ela foi plantada? Né? Por quê? Por causa dos frutos. Esse é o foco. Esse é o alvo. Né? Então ali ela está crescendo. E qual que é o sinal já de uma transformação na vida de uma árvore? Que ela realmente ela vai cumprir o seu propósito. Qual a primeira sinalização? A planta antes do fruto. Qual que é? Floração. A floração já é um sinal. Você já vê algo ali. Meu, ela já está mostra a maturidade da planta. Ela já tem um tempo de maturação. Ela passou por um processo de crescimento, se fortaleceu. Ali já começa a dar sinais. Eu vejo Deus em você. Meu, a forma, como? A forma que você fala, a forma como você reage às situações, a forma que você cuida, que você se preocupa, como você é um servo. Você já vê sinais. Meu, que bom quando você vê flor, né? Fala, glória a Deus. Está caminhando. Estou fazendo certo. A pessoa já vem, os sinais de maturidade, a forma de se comportar, a santidade, a forma de falar. Não tem mais palavreado. Sabe?
procura sempre a brandura no falar, nas respostas, não é precipitado, ouve mais, ouve primeiro para depois, né. Isso é muito difícil, não. Mas a gente vai aprendendo. Que ouvir primeiro, rumina primeiro. Às vezes você vai ouvir coisas que vai lá dentro vai remoendo, mas vai ruminando aqui, não deixa sair não, tá. Rumina, engole de novo, vai voltar, né, rumina, volta não, não é ruminar, tá, não é outra coisa não, se ficar com nojinho não precisa não é nada disso não. Mas rumina, é o processo que a vaca tem, né, dela perdoe, não é vocês não são vaca não, mas assim, é o processo de ruminar, e a palavra a gente tem que meditar, ruminar, meditar. Deixa, tal, engole ali, pouco ali. Aí depois procura, ó, o tempo oportuno, o equilíbrio para dar a resposta. Amém? Vai ao Senhor, vai a Deus. Amém? Então a floração é a resposta da planta de que está tudo bem. É um sinal de que o local ou ambiente em que se encontra é bom para ela, onde acaba respondendo bem diante de vários fatores primordiais, né? Ela tem água, palavra, tem luz, verdade, amém? Relacionamentos verdadeiros, transparentes. Ela é cuidada, ela é corrigida. Lembra a correção? Às vezes é necessário se fazer uma podinha, sabia? Às vezes até vai, não é ave, mas vai querer voar muito. Você, oh, peraí, deixa, não é tempo ainda. Você, e às vezes não entende, mas é um cuidado, às vezes não é tempo. Então você tem que fazer uma poda. A poda também é necessária, essa correção, para que você se fortaleça mais e force a planta a produzir, porque a planta entende assim. Uma vez eu vi um estudo. Quando você poda ela, né, eu vou falar, a palavra não castiga ninguém, não é isso, mas assim, ela sente como uma penalidade, um castigo. Então ela fala: "Meu, eu tenho que produzir os frutos, porque daqui a pouco vão me matar, então eu tenho que garantir a minha espécie". E força ela a produzir. A poda é para fortalecer, para você produzir. Por que que Jesus fala lá em João 15 que ele poda, né? Ele limpa. Aquela que está produzindo, ele vai, pô, ele produz, ele corta ainda, para que você produza mais. Mas tem aquela também que não produz, ele corta a mesa e lança no fogo. Oh, meu, isso aí não. Não queira isso. Isso foi uma palavra rema na minha vida, onde despertou a minha vida, né? Eu saí do meu lugar de comodismo. Porque ele nos fez para gerar frutos, dar frutos, né. Então, onde começamos a enxergar o potencial da planta e do irmão, quando floresce, você já começa a enxergar o potencial, tem algo ali já. A floração aponta para algo que muitos não estavam vendo e começa a ver na sua vida. Pô, tem algo bom ali, né, tem algo bom. Não, não como disseram para Jesus: "Ô, pode ter algo bom lá de Nazaré", não, para você vai olhar e falar assim: "Tem algo bom aí". O pessoal começa a se interessar, pegar principalmente lá fora, os que estão lá fora perdidos, né, as paixões desse mundo, falou: "Ó, tem algo diferente em você", né. Então você está se desenvolvendo segundo a sua espécie, conforme você foi criado e o propósito fazer, né, você é uma bênção. A floração já demonstra que você é uma e está sendo uma bênção dentro do corpo. Amém? Salmos 92, 12 e 13. Pode estar certo ali, né? Ah, tem mais 2 horas. Brincadeira, não. Estamos encerrando aqui. Tá aí uma poesia, né? Isso aí é para você, é para nós também. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Verso 13: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Cara, isso aqui é tremendo, né? Quem está linkado, quem está conectado ao Senhor,
alinhados, buscando se alinhar, obedientes à palavra, estão conectados ao Senhor e vão florescer nos átrios do Senhor, sabe? Algo que o Senhor olha e fala: "Uau!" Palmeira aponta para beleza, né? Cedro aponta para resistência, algo firme que aguenta o tranco, aguenta as porradas, porque já está consolidado, está edificado, já tem um entendimento de quem que é, do propósito que tem que fazer, cumprir. Uma pessoa que já está fechada com o Senhor, está fechada com a igreja, sabe? Além da beleza, tem a força. Amém? É isso que a palavra, é isso que o corpo nos ajuda e proporciona. E no tempo, no seu esforço também, tem a sua parte também. Sua cooperação, a minha cooperação, para que aconteça isso, que nós floresçamos. Sabe? Tem a nossa parte. Amém? E por fim, frutificação. Cresceu, floresceu, hora de dar frutos. A hora deles serem revelados. Hora deles virem ao mundo. E que o mundo veja frutos das virtudes de Cristo. Amém? Frutos de justiça. Amém? Frutos de equidade. Frutos de honra, amor, moderação. Amém? É esses frutos que se relacionam. Boas, frutos que darão frutos melhores ainda. Jesus disse: aquele que crê em mim, obras maiores que eu farão. Não é verdade? Sabe? Os seus filhos vão frutificar demais. De montão. Tudão. Seus filhos vão ser multiplicadores. Frutos de justiça. Não é fácil, né? Mas eu creio. Ui, arabaxui, arabaçui, arabas. Meus irmãos, a frutificação, tudo tem seu tempo. Como eu disse, cada um tem seu tempo, tem as estações para cada planta, para cada árvore. Mas aguarde no tempo de Deus. Ele é o Senhor da seara. Ele é o Senhor. E o agricultor, Jesus, ele cuida das suas plantas. Ele cuida dos seus filhos. Nós devemos buscar nele, e por ele e para ele. Não queira andar na ânsia de frutificar de forma rápida, ou que seus frutos amadureçam de forma mecânica, artificial numa estufa, porque isso perde a essência, perde o açúcar, perde a doçura real do fruto. Não faça por fazer, não seja religioso, seja verdadeiro. Faça as coisas de forma apaixonada por Deus. Amém? Tudo tem seu tempo determinado e designado pelo Senhor. Cada um dá seu fruto ao tempo determinado, segundo sua espécie ou capacidade ou entendimento. Mas creia, você vai frutificar e vai continuar frutificando. Em nome de Jesus. Davi, põe aí Salmo 1, 2 e 3. Salmo capítulo 1, perdão. Verso 2 e 3. Diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Oh, glória. É você, sou eu. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Obrigado, meu.
que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus irmãos, eu contei que lá no começo eu tive uma experiência com a planta lá em casa, foi um limoeiro. Um congresso, que acho que foi em 2016, quando eu fui acompanhar o Gledson lá em Fortaleza, aí os irmãos deram uns frutos, uns limões sicilianos, e eu peguei e trouxe. Ele é muito cheiroso, né? Diferente esse limão. Aí ele tinha dois limão, ia fazer 2 litros de suco. Com 2 limão. Brincadeira. Eu falei, eu vou fazer um suco aqui legal tal. Mas algo despertou. Eu falei assim, não sei, veio ao meu coração. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou tirar uma muda dessa semente, desse limão aqui, pegar a semente e tirar. Eu fui no YouTube e vi como tirar ali a muda tal. Aí eu segui os passos e germinou. Tirei acho que umas 7, 8 na época, não sei. Acho que 2 não vingaram. O restante vingou. Aí eu plantei os demais eu dei para alguns irmãos, tal, família. Esse limoeiro ele cresceu num vaso, eu plantei num vaso, tá? Um vaso grande, plantei ele. Ele demorou 5 anos para começar a primeira floração e produção. A média é 3, mas falam que alguns é 5. Depende muito do ambiente, como eu falei, de um monte de coisas. E onde alguns falam assim, Eli, mas esse limão aí não era pé enxertado? Porque se for pé enxertado, ele não vai frutificar. Eu só ouvi e falei, aí eu pensando, como pé enxertado? Se tem semente, a semente é para quê? Como que não... né, se ele tem uma semente, não vai dar. Eu creio nisso. Mas nesse inteirinho, eu soube de um fertilizante. Crescimento, floração, frutificação. E comecei a cuidar mais especificamente, tratando esse solo, corrigindo, dando força. Foi aí que o limão, desse período, exatamente, comecei a ser em 5 anos, primeira flor. É engraçado, começa a nascer o fruto, ele cai. Falei, misericórdia. Eu falei, eu vou procurar tirar o olho, né? E esperar no tempo, né? Às vezes é meu olho, né? Mas, por fim, chegou a um período, eu acho que não era nem a época propícia, porque geralmente o limão fala que na época de outono e inverno, mas começou a dar lá volta do mês de agosto. Isso aí acho que tem uns... Agora é a segunda florada, já está cheio de limão já foi já. Aí começou a florescer e foi vingando os limões. Aí eles ficam amarelinhos, né? Se deixa no pé, eles ficam amarelo. Mas foi tempo, eu continuo ainda investindo. Não deixa de faltar o fertilizante, cuidado, de mexer ali na terra, pôr algum adubo orgânico e tal. Mas foi o tempo. Então, algumas plantas, como o limoeiro, são 3 anos, em média, para produzir. A jaca, 7 anos. A tâmara, de 70 a 100 anos. Talvez você plante, você nem veja, mas você não faz para você. Você faz para sua posteridade. O que você fizer hoje vai impactar lá no futuro. Você não vê hoje, seus olhos não veem, seu coração ainda não sentiu, não entendeu, mas Deus trabalha para aqueles que nele esperam, e Deus é verdadeiro, Ele não é homem para que possa mentir, Ele vai cumprir, e isso vai alcançar gerações. Você tem que fazer coisas para a eternidade, não é o hoje. Você vive o hoje, é Cristo, mas pensa no amanhã, na sua posteridade. O tempo é de Deus, e é isso, creia, amém? João 15,16, não precisa abrir, Davi. Falei tanto, mas agora especificamente João 15,16. Essa poesia
nessa declaração de amor de Jesus para conosco. Vós não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Existe uma declaração de amor mais poderosa que essa? Ele nos escolheu. E vos designei, eu separei vocês com um propósito, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Você vê que é uma condição aí. Porque muitas vezes as coisas não acontecem. Muitas vezes o Pai talvez não esteja concedendo, não é porque ele é ruim, ele é bom. É porque ele não vai contra a palavra dele, porque nós sim somos desobedientes. Nós sim não estamos fazendo e andando conforme o querer e fazendo aquilo que ele mandou a gente fazer. Discípulos, sabe? É frutos, frutos e gerar frutos. Você viu que é uma condição aí. Não é barganha, é uma condição. Às vezes não está concedendo porque realmente você está fora. De alguma forma, você não vê acontecer porque está fora. Nós fomos gerados para dar frutos. E frutos permanentes. Como a tâmara. Vá lá e continue. Amém? Isso é o nosso Deus. O cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas estão diretamente condicionadas à nossa obediência a Ele e à sua palavra. Andando conforme Jesus nos ensinou, que tudo irá bem. Amém? Não sei tipo de coração que chegamos hoje aqui. Não sei o estágio, talvez, do seu coração, do seu caminhar. Mas tudo é possível àquele que crê. Se sujeite ao agricultor. Examine o seu coração. Deixa ele trabalhar, deixa ele lavrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo lavrar o seu coração. Né? Deixa ele sondar. Eu queria pegar aqui uma passagem, já encerrando aqui, Lucas 13, do 6 ao 9. Se quiser abrir, Davi, aí vocês acompanhem comigo. Isso aqui é justamente uma advertência também a nós. Essa palavra, Jesus estava se referindo propriamente a Israel, porque ele primeiro veio se manifestar para o povo de Israel, primeiro, é a palavra. Mas eles endureceram o coração, muitos. Rejeitaram a pedra de esquina, a pedra angular. Ele convidou esse povo judeu, para um banquete. Eles rejeitaram, eu comprei um campo, eu tenho que enterrar parente, eu casei agora. Falou, nossa, não deu a devida importância. Aí falou, Aí falou para o seu senhor, então saem nos becos, nas ruas, chamem todos aqueles que quiserem. Esse já era o processo, sim. Mas aquele primeiro povo, a qual ele veio trazer a palavra, rejeitou. Foi muito duro o coração. Foi muito duro os seus pré-julgamentos em relação ao Senhor Jesus. Né? E aqui aponta para isso, né? Lucas 13, versos 6 ao 9. Lucas 13, versos 6 ao 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Quem é a videira verdadeira? Jesus, né? Mas aqui interessante. Fala, nossa, uma figueira no meio da vinha. Às vezes tem até abobrinha, né? Acho que no meio ali, né? Cadê? Certo homem tinha uma figueira plantada. Perdão, Davi. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, parece similar a outras passagens. Jesus ele repete constantemente. Não achou. Figueira estava lá, frondosa, bonita. Pô, já estava um tempo ali, né? Pelo que disse o viticultor, há 3 anos, qual foi o tempo do ministério de Jesus? Venho procurar fruto nesta figueira, o pai falando, o Senhor da seara. Procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, ele deu uma ordem, podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Uma pergunta. Às vezes nós devemos examinar.
Ele, porém, respondeu: Senhor, olha só a longanimidade, paciência do nosso Senhor Jesus. Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, o adubo, né? Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ai. Você vê que nós temos uma oportunidade, o Senhor nos deu uma oportunidade. Ele nos tirou, nos resgatou do reino das trevas e transportou para o reino da luz, o reino dele. E aqui fala, né, a figueira representa a figura de Israel. Não achou o fruto por quê? Isso aponta para a religiosidade. Pessoa religiosa, sabe? Uma pessoa soberba, não se sujeita, não se humilha. Pessoa orgulhosa, dura cerviz. Não aceita, orientação, não aceita correção, não, sabe, não, mas eu sei. Eu tenho aparência já de crente. Eu vou, inclusive, lá na reunião. Não falta um domingo. É uns cuidados que nós devemos ter. Aqui ele está apontando, Israel, 3 anos. Jesus ali trabalhando, 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 e eles endureceram o coração. Preciso. Sem propósito. Ninguém via fruto nos sacerdotes, nos fariseus, né? Saduceus, escribas. Eles só batiam forte, eles eram certos. O povo era. Eles tentavam no cabresto ali falar: ó, vocês são miseráveis, vocês não têm jeito. Se não for a gente, vocês vão. Eles se sentiam Deus. Ah, se não for eu na vida de vocês. Não entenderam nada. Não é cargo. Não é isso. Não é poder. Ele não entendeu que o verdadeiro homem e mulher de Deus é aquele que serve, é o servo. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aquele que se humilha, se sujeita, que se vincula, estamos juntos, sabe? Não é aquele que procura os primeiros lugares. Nada contra os irmãos sentar aqui na frente, não é isso. Mas é que é pompa, sabe? Que é os melhores lugares, né? Não é isso, não. Eu cedo o meu lugar. Para isso não fico de pé. Mas, meu irmão, te dou esse privilégio, essa honra a ti. É totalmente diferente. Não busca, o verdadeiro cristão não busca honra para si. Isso até não é legal. Nós não devemos. Amém? Então, meus irmãos, eu quero que vocês fechem os olhos, examine seu coração. Não sei, por algum motivo, talvez você tenha desanimado. Por algum motivo, tenha se perdido nos pensamentos, no coração, tenha se desviado um pouquinho, ou muitão, no secreto, né? Tem o desviar no secreto, sabia? Às vezes a gente não vê, mas Deus vê. Então é por isso que eu fiz. Quem é que examina o próprio coração? Somos nós mesmos. O Espírito Santo já se conhece. Mas eu estou falando para você examinar o seu coração. Você realmente se acha participante do corpo? Você se acha pertencente? Se sente amado, acolhido dentro do corpo? São coisas, pilares importantes, são bases de sustentação para o seu crescimento e a sua saúde dentro do corpo. Como você tem se sentido dentro do corpo? Você se sente rejeitado? Ninguém olha você como deveria olhar? É uma coisa, eu não estou aqui fazendo crítica, eu estou falando para você se examinar. Talvez coisas, pedras, pedregulhos que estão atrapalhando você. São ervas daninhas que estão sugando a sua vida. Aquilo que Deus colocou dentro de você. Nós somos um vaso precioso, onde o Senhor coube Ele depositar um óleo precioso dentro de você. É um vaso escolhido, um vaso moldado pelas mãos de Deus, a qual Ele conta com a sua vida. Eu não sei como você está nesse tempo, nesse período. Você se sente incapaz?
eu vou falar agora uma coisa para você, rejeita todas essas coisas. Tudo que tem impedido. E deixa a palavra penetrar no seu coração. Porque há esperança. Deixa a palavra penetrar no seu coração. Deixa a palavra te transformar. Deixa a palavra te fortalecer. Deixa a palavra trazer ânimo, vigor. Ela vai te revestir. Amém? Creia. Amém?